de Deus. E para piorar a situação, não bastando Acai simplesmente ignorar as coisas de Deus, ele roubou os utensílios da casa de Deus. Como se não bastasse Acai simplesmente não querer estar na presença de Deus, ele ainda roubou a casa de Deus. Diz a Bíblia, roubou os utensílios da casa de Deus para oferecer sacrifícios a deuses pagãos, para oferecer sacrifícios a deuses que não eram verdadeiros, para oferecer sacrifícios próprios, buscando seus próprios meios, vivendo somente o seu lado, se esqueceu que ele não estava mexendo apenas no objeto, mas estava mexendo em algo que foi consagrado e apresentado ao Senhor Jesus. E Deus permitia que aquela nação sofresse. Por causa do erro de um, toda uma nação estava pagando. Por causa do erro de Acai, toda a nação judeia estava pagando por causa do erro do líder que estava na frente. No caso do rei Acai. E diz a palavra de Deus, quando Ezequias assume essa situação, ele se entristeceu muito em ver o templo do Senhor abandonado. Ele vê tudo revirado na casa do Senhor. E diz a Bíblia que a primeira atitude que Ezequias teve quando assumiu o reinado foi de restaurar o templo da casa do Senhor Jesus. Foi de restaurar o templo local de adoração daquele povo que estava valente buscando a face do Senhor Jesus. A primeira atitude do rei Ezequias não foi eleger ministro para ajudar, não foi nomear pessoas para estar do seu lado apoiando. A primeira coisa que ele se preocupou para saber se na Judéia ali em Judá existia um lugar que pudesse adorar o Senhor. Ele se preocupou em saber se ali havia um lugar que o povo pudesse buscar a face do Senhor Jeová Todo-Poderoso. Porque ele via Israel se prostrando a tantos deuses, a tantos ídolos, até a serpente que foi levantada por Moisés no deserto, Israel estava adorando e estava oferecendo sacrifícios. Mas para Deus não davam nada. Para Deus não dava aleluia. Para Deus não louvava. Para Deus não adorava. Para Deus não oferecia sacrifício. Não tinha novilha, não tinha nada. Para Deus só tinha o resto. E aquela nação pagou o preço. Aquela nação sofria. Tudo com a permissão de Deus. Porque buscavam outros meios para se realizarem. Buscavam outros meios para se fortalecer espiritualmente. Buscavam outros meios para adorar deuses pagãos que não tinham nada a ver com aquilo que o Senhor fazia no meio de Israel. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. E o grande segredo da vitória desse rei Ezequias era justamente o seu temor a Deus. Era a sua oração a Deus. Era apresentar tudo que vinha contra o seu reino, apresentar primeiramente na casa de Deus. Era apresentar dificuldades que exaltava o Senhor. Era apresentar ao Senhor que ele estava passando, que estava abrindo no caminho dele. Porque muitas das vezes, querido, nós quando passamos em algo no nosso caminho contra nós, nós primeiro pensamos em resolver o problema e deixamos para depois que tomamos atitude. Quando na verdade temos que primeiro orar, pedir a direção do Espírito Santo de Deus, para sabermos qual será a melhor decisão a ser tomada. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor da glória. O rei Acai tinha tudo
para ser um rei bem-sucedido. O rei Acabe tinha tudo para ter um reinado de glória, para ter um reinado poderoso. O rei Acabe tinha tudo para ter o melhor reinado daquela região. Mas trocou a presença de Deus para subornar o rei da Síria. Trocou a presença de Deus por manjares de deuses pagãos. Trocou o templo de Deus para oferecer templo a outros deuses. Deuses que não podiam fazer nada por Israel. Deuses que não podiam ajudar em nada o povo de Israel. E diz a palavra de Deus, no versículo 6 do capítulo 18, porque se apegou ao Senhor, não deixou de seguir e guardou os mandamentos. Ezequias estava apegado ao Senhor, grudado no Senhor. Aonde Ezequias ia, o Senhor estava junto com ele. Aonde o Senhor mandava Ezequias ia, aquilo que Deus mandava Ezequias executava. Obedecia os preceitos de Deus, respeitava os preceitos de Deus, temia a palavra de Deus. E diz assim foi o Senhor com ele, por onde quer que saía. A obediência faz com que Deus esteja conosco todo o tempo. Quando eu e você obedecemos, querida, onde quer você entramos, o anjo do Senhor está conosco entrando com a gente. Aonde que você pisa, o anjo está pisando com você. Aonde que vem algo contra a sua vida, o anjo joga por terra porque está contigo. Assim que ser igual a Ezequias, apegado ao Senhor. O nosso coração tem que ter desejo de estar na presença de Deus. O nosso coração tem que arder cada dia incessantemente pela presença de Deus. A Bíblia diz que quando Jesus voltar, acharia ainda pela terra. Será que naquele grande dia, quando o Senhor vier arrebatar a sua igreja, ainda vai achar um povo que tem a sua palavra? Ainda vai achar um povo que tem a sede de busca, porque a Bíblia me garante: buscar-me-eis e me achareis, quando buscar em todo o vosso coração. Deus não falou: olha, me busca, que eu vou ver se você atender. Não, buscar-me-eis e me achareis. Querido, Deus te achou aqui nessa noite. Ele quer ouvir a sua voz nessa noite. Levanta a mão no céu e glorifica o nome desse Deus Todo-Poderoso. Espírito Santo de Deus, aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Então nós vemos aqui agora dizendo no versículo 7, e rebelou-se contra o rei da Síria e não o serviu. Não é porque a casa era pai de Ezequias tinha que permanecer no erro de Acabe. Não é porque o reino foi passado de pai para filho que o erro tem que continuar. A salvação é individual. Se teu irmão está errado, você não tem que errar junto com ele. Se o teu vizinho fica no portão tomando conta da tua vida, você não tem que tomar conta da vida dele também, não. Não é porque a cara desprezou o Senhor de Ezequias que desprezar também. Ezequias falou: olha, eu não quero mais contrato com a Síria. A Síria, a partir de hoje, não tem mais nada a ver com Judá. Judá agora é do Senhor e a Síria continua com Belial. Eita Deus, tem que ter separação, querido. Aonde a luz chega não pode ter treva, não. Não pode ter sombra, não. Não pode ter cantinho escuro, não. Cantinho escuro da bicho, da mosquito. Como é que pode, querido? Uma lâmpada apagada não adianta de nada. Bota uma lâmpada na sua casa. Deixa lá o turbidor apagar. Vai clarear? Não. A mesma coisa é o crente. Se não modificar aquilo que está em volta de errado, nunca vai iluminar o mundo em volta. Hoje sou o sal da terra e a luz do mundo. Se a luz não clarear, para que ela serve? E se o sal não salgar, não der um sabor, para que ele serve?
livre para ser pisado pelo homem. Eu e vocês somos chamados de Deus, querido. Nós temos que fazer diferença na terra. Nós temos que dar valor. Nós temos que caminhar. Onde que você passou, o povo tem que ver que você é homem de Deus, que você é mulher de Deus. O demônio tem que cair por terra. É isso que Deus deu na sua vida. Aonde você passar, o povo tem que comentar. Lá vai uma mulher de Deus. Lá vai um Bíblia. Eita, glória. Eita, aquilo ali é fogo puro. Eita, quando vier você vai cortar caminho, senão vai cair no teu lado. Eita, glória. Eita, o crente, quando está cheio do poder de Deus, ele fala assim. Ele vem para falar bonitão, hein, para a igreja, né? Toda bonitão, cheiroso. Aí você está cheio da unção de Deus. Aí está toda tão endemoniada. Olha para você, outra na calçada. Não, vou meu irmão, se parar comigo, é só Bíblia, só Jesus, só Jesus, só Jesus. É. Aí quando ele vem que vai passando lá na frente, ele corta a caminho. Então não, calma, não passa de você. Porque se passar o diabo que está com ele, cai, filho. O espiritual não consegue, querido. Pedro também era assim, Pedro tinha poder, Deus tinha autoridade. De Deus era sua sombra. Tinha unção de Deus na sua vida, era a sombra de Pedro. Onde passava a sombra de Pedro, curava, libertava. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E dizia, não o serviu. Ezequias quebrou todo um contrato que a casa havia feito com a Síria. Só que não pense você que Senaqueribe ficou satisfeito com isso. Senaqueribe, o rei da Síria, não gostou nada do que aconteceu. Ele estava por cima da carne seca. Estava com toda a cidade de Judá no domínio dele. Tinha até um leite do lado do rei, mas quem mandava ainda era a Síria. E agora ele estava perdendo o domínio daquele lugar. Ele estava perdendo o controle daquela situação. Porque Ezequias foi modificando tudo. Os deuses que vieram de fora se infiltraram em Judá. O tempo começou a ser derribado. Porque se você vem comigo no capítulo 18, versículo 3, diz, fez ele, Ezequias, o que era reto perante o Senhor, segundo tudo que fazia Davi. Aí diz, removeu os altos, quebrou as colunas e deitou abaixo o poste ídolo e fez em pedaços vertente branco que Moisés fizeram. Ezequias foi limpando tudo. Todo culto a Deus estranho, Ezequias foi tirando. Todo ídolo estranho que não provia de Deus, Ezequias, olha, vai tirando tudo, vai quebrando tudo. Quebra a coluna, vai quebrando estátua, quebra tudo, porque isso não provém de Deus. E assim você tem que dizer, a minha casa é do Senhor, o meu trabalho é do Senhor, a minha igreja é do Senhor. Não pode ter mudice, não pode ter Deus estranho, tem que ser consagrado ao Senhor. Você quer ter vitória, querido, consagra que você tem ao Senhor. Você quer ter Deus de Deus na sua vida, consagra a sua vida na mão do Senhor, consagra a sua família na mão do Senhor, consagra a tua casa na mão do Senhor, consagra o teu trabalho na mão do Senhor, a tua parentela consagra ao Senhor. Porque quando você fizer isso, você vai ver que o reboliço começa a acontecer. Quando consagramos aquilo que temos, olha, o seu nome é apurado, querido. Consagra o Senhor que você tem. Peça ao Senhor para ungir aquilo que você tem. Eliseu tinha tanto poder de Deus que até depois de morto, Deus não fazia milagre para dentro de Eliseu. Era um homem cheio do azeite. Era um homem cheio da unção. Antigamente, quando o povo pentecostal, o povo corria fora. Porque era povo de repetir, era povo que glorificava. Era o povo que orava mesmo, que subia monte. Era o povo que passava uma semana de consagração. Hoje o crente não consegue ficar. Toque novo na casa de Deus. Falava em crente, aquele ali não, ele começa a orar, tem uma oração engraçada, começa tudo a ficar estreito.
Hoje em dia não, hoje em dia é rir do crente. E é crente, é crente, ó, mais um bobo lá, ó. É. Por quê? Porque você não tem nos consagrado ao Senhor. Ainda existe resíduos da filha dentro de mim, de você, que é necessário ser tirado. E diz a Bíblia, que vamos adiantar um pouquinho, no versículo 13 do capítulo 18. No ano 14, o rei Ezequias subiu sobre Senaqueribe, rei da Síria, contra toda a cidade fortificada de Judá, e as tomou. Então Ezequias, rei de Judá, enviou mensageiros ao rei da Síria. A versículo mais à frente diz: então o rei da Síria impôs a Ezequias, rei de Judá, 300 talentos de prata e 300 talentos de ouro, e 30 talentos de ouro. Ezequias pagou ainda. Olha, está aqui, ó, a gotinha, como você quer. Quanto que você quer a gente quebrar esse contrato aqui? Aí Ezequias, naquele pediu o que ele queria. Eu quero X. Pois é, você quer X, vou dar um jeito para você. Aqui, ó. X. Lá e mandou o pessoal deles nos ajuda a entregar. Aquele primeiro momento até que ficou meio resolvido. Mas para frente você vai acompanhar comigo. Que não parou por aí. Senaqueribe ficou tão insultado com a situação que não queria o dinheiro. Ele jogou um valor alto para que aquele Ezequias não pagar, mas deixar ele continuar dominando. E diz a Bíblia, que diz aqui no versículo 22 do capítulo 18: mas se me dizeis, confiamos no Senhor nosso Deus, não é esse aquele cujos altares Ezequias removeu, dizendo a Judá e a Jerusalém: perante esse altar dos areias de Jerusalém? Senaqueribe não queria dominar aquele povo. E a mesma coisa que ele no plano espiritual é Satanás na nossa vida. Até por um espaço de tempo, Satanás dominou nossa vida. Até por um período de tempo, Satanás fez o que queria na nossa vida. Mas existiu um momento que um novo rei passou, aleluia, a sentar no trono que sou eu e você. E quando esse novo rei assumiu o nosso altar, a primeira coisa que esse rei começou a fazer foi modificar. Foi restaurar o altar que estava destruído. Tirar esse empecilho, esse imundiço do altar que estava abandonado, que estava largado. E começa a restaurar pouco a pouco esse altar. E Satanás vê que esse altar que sou eu e você começa a ganhar forma. Ele começa a questionar com Deus. Você quer isso daí? Você quer essa? Ele não vale nada. Ela não vale nada. Isso está imundo. Isso nunca te agradou. Isso nunca andou no teu caminho. Isso não vai ter serventia nenhuma para você. Aí Deus fala: olha, Satanás, ele não vou te dar mais não, porque um grande preço já foi pago. Um grande preço foi pago quando eu morri na cruz do Calvário por ele. Quando eu morri na cruz do Calvário por ela. Louvado seja Deus. Só que não foi o primeiro começo de Ezequias de entregar a cidade. Agora os mensageiros de Senaqueribe começam a falar para todo o povo judaico que estava ali ouvir, querendo botar tudo no coração daquele povo a respeito do que Ezequias falava e também profecia de Deus. Eles queriam fazer o povo entender que Ezequias estava mentindo, que Deus não daria livramento nada, que Deus não iria prover nada, que Deus não iria tratar nada, ia continuar tudo do mesmo jeito, a só piorar. Porque está escrito no versículo 27, mas Rabsaque respondeu: mandou minha casa meu Senhor para dizer suas palavras a ti e a teu Senhor, e não os homens que estão sentados sobre as muralhas, para que comam convosco as suas próprias fezes e bebam sua própria urina. Como é que o cão é sujo? E queria dizer para o povo, se continuasse com essa besteira de falar que Deus ia agir,
Se continuasse com essa palhaçada dizendo que Deus ia prover, eles iriam passar uma situação de humilhação, que eles iriam sobreviver à base das fezes dele e da urina dele. Sendo que aquele povo já tinha sido instruído por Ezequias. Ezequias pensou naquele povo que Deus iria prover sim, que Deus iria trabalhar sim, que o reboliço ia acontecer sim. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei qual tem sido a tua oração nesta noite, eu não sei como está o teu altar diante do Senhor nesta noite, mas eu quero te dizer que Deus lhe vai fazer um reboliço acontecer na tua vida. Deus lhe vai trabalhar na tua vida sim, Deus lhe vai trabalhar sim, Deus vai lhe libertar sim, Deus vai te dar vitória. O diabo até disse que Deus não vai prover nada, que é coisa da sua cabeça, que não vai ter resultado nenhum, que você não pode ver Deus, Deus não existe. Assim fizeram com Ezequias e com o povo. E não convencido ainda, porque o povo, quando ouviu, ficou calado. Ninguém debateu, ninguém questionou, porque já tinham sido instruídos por Ezequias. Agora acompanhe comigo. Capítulo 19, versículo 1. Tendo o rei Ezequias ouvido isto, rasgou suas vestes, cobriu-se de pano de saco e entrou na casa do Senhor. Louvado seja Deus. Cobriu-se com saco. Essa relação simbolizava o sofrimento, o arrependimento de Ezequias para com Deus. E da mesma forma que Ezequias tinha se humilhado para Deus, é necessário aquela nação também se arrepender dos seus pecados. Só que tinha que começar por quem estava em liderança naquele lugar. Ezequias foi e se humilhou diante do Senhor, rasgou suas vestes e cobriu com um saco de pano, e foi diante do altar do Senhor consultar o profeta Isaías para saber qual seria o destino da sua nação a partir daquele momento. Ezequias estava sendo afrontado pelo povo da Síria. Ezequias estava sendo pressionado por aquele rei. Ezequias estava ficando, não demonstrava ao povo, mas estava conturbado com a situação. Não questionando, não pondo em evidência o agir de Deus, não pondo em evidência a providência de Deus. Mas Ezequias precisava ouvir algo da parte de Deus que o sustentasse. Ezequias precisava ouvir uma palavra de Deus que desse ânimo para ele continuar lutando por aquela cidade. E muitas das vezes que nós passamos situações assim como Ezequias passou. Só que muitas das vezes não temos ninguém do nosso lado para nos dar a palavra de ânimo, de oração. Vai dar certo, Deus é contigo. Esse projeto do Senhor, Deus vai te ajudar, Deus vai fazer. Muitas vezes eu tenho pessoas te colocar para baixo, dizer para você não fazer, para você não ir, que não vale a pena você lutar, isso não vai dar em nada, vai terminar em pizza. Mas Deus, Ele diz que vai prover nessa noite. E vamos adiantarmos um pouquinho a mensagem dizendo, no versículo 14, capítulo 19. E tendo Ezequias recebido a carta das mãos do mensageiro, levou. Então subiu à casa do Senhor, e estendeu-a perante o Senhor, e orou perante o Senhor, dizendo: ó Senhor, Deus de Israel, que está entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra, tu fizeste os céus e a terra, inclina ao Senhor e ouve com seu ouvido, abre o Senhor os olhos e vê, e ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Ezequias foi para o templo orar. Ezequias recebeu a afronta e correu para o templo para buscar a face do Senhor. Ezequias foi pedir a providência do Senhor Jesus. Ezequias foi se refugiar
debaixo das asas do Onipotente. E diz a Bíblia que o Senhor ouviu a oração de Ezequias. Diz a palavra de Deus que o Senhor estava aí naquele lugar e contemplou a aflição de Ezequias naquela situação que ele estava passando. E a resposta veio por meio do profeta Isaías no versículo 32. Pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: não entrará nesta cidade, nem lançará flecha alguma, não virá perante ela com escudo, nem há de levantar tranqueiras contra ela. Versículo 34. Porque eu defenderei esta cidade para livrar, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Louvado seja Deus. Olha, Ezequias, fica tranquilo. Vamos, Ezequias, sentir na carreira nessa noite. Levanta a mão pro céu e faz barulho aí, querido. Contra a tua cara não vale palavra de maldição. Contra a tua não vale oração contrária. Pode botar cabrito, pode botar o nome na boca do sapo. E agora Deus não somente respondeu a oração de Ezequias, mas também agiu em favor de Ezequias. Eita, general da batalha, e diz a Bíblia para terminar, querido. Então, versículo 35. Então, naquela mesma noite, saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos Assírios 185.000. E quando se levantaram o restante da manhã, eis que eram todos cadáveres. Deus lhe respondeu a oração de Ezequias. E agora Deus proveu com base na sua resposta. Diz a Bíblia que naquele mesmo noite em que Ezequias teve a resposta de Deus, Deus não enviou uma comitiva de anjos, Deus não enviou milhares de anjos. Diz a Bíblia que um anjo somente matou 185.000. Agora você imagina um batalhão de anjos. O que pode fazer? O anjo do Senhor vai passar aí. O anjo do Senhor vai passar aqui. Enquanto o anjo do Senhor passar, querido, ele vai visitar o terreno de Macumba que está na morte. Porque ele tem que estar enterrado aqui em trabalho. Ele vai passar. Eita, meu pastor, ele vai passar. Eita, levanta aquela moça. O anjo do céu vai passar na sua vida hoje, querido. E aquilo que está contra você vai cair por terra. Você vai vir um pouco aqui, não vai ser abatido. Aquele que fica de perto não vai ser abatido. E você vai deixar na sua vida aí, querido. Olhando, se você quiser fazer parte ao nome de Jesus. Aleluia. Nessa noite, que Deus vai passar. E quando Deus passa com o seu anjo, o milagre acontece. Eita, Deus passa igual um trator, querido. Vai pisando, vai avançando tudo que está pela frente. Mas a vitória vai ser sua pelo sangue de Jesus. Louvado seja Deus. E agora, só para encerrarmos, diz que agora passou o anjo do Senhor, matou 185.000, gente pra caramba.
Morreu mais num dia pelo anjo do que morreu num dia pela Segunda Guerra Mundial. Diz que a Segunda Guerra Mundial durou 5 anos, né? E por dia uma estimativa diz que morreu aproximadamente 32 mil pessoas ao dia. Agora você vê, né? Tudo bem armado, cheio de bomba, só 32 mil. Cadê a tecnologia do ano? Ai, vocês estão muito achando que está muita coisa aí. Vou mandar só um anjo para provar como que eu sou poderoso. E o anjo só visitou todo aquele arraial, querido, de ponta a ponta. E ficou todos mortos. Levantaram de manhã, quem quer guerrear? A guerra na 48, querido. Levantou, olhou para o outro, era um cadáver. Já tinha morto, aleluia. Porque o anjo passou. E o fim de Senaqueribe foi triste, querido. Senaqueribe viu todo aquele arraial destruído pelo anjo do Senhor, todo aquele arraial abatido. Todos os fortes do seu exército estavam derrotados, querido. O capitão, o general, o oficial da guarda, todo mundo morto. Os valentes tinham morrido. Porque o mais valente é o anjo do Senhor Jesus. O mais valente é o leão da tribo de Judá. E disse que naquele céu correu naquela situação ali. Aí diz aqui, para terminar. Cedeu testando ele a adorar na casa de Nioque, seu Deus, Adrameleque e Sarete, seus filhos o feriram a espada. Agora o rei que perseguiu o crente, o rei que mexeu com o homem de Deus, o rei que tentou tomar aquilo que era por direito de Ezequias, o rei que infiltrou os deuses pagãos, o rei que infiltrou a idolatria dentro de Judá, está lá, adorando o Deus dele, já está pedindo proteção. Na hora que ele estava lá adorando o Deus dele, os 2 filhos dele foi lá e matou ele. Os 2 filhos, o próprio filho dele, foi lá e matou, acabou. O valente morreu, o perseguidor morreu, o bambambam morreu. Porque quando Deus tem algo para se concretizar, querido, Deus não vê patente que está perseguindo. Deus ele vê apenas um objetivo, que é você. E vê o foco que você tem. E com base nisso ele está agindo na sua vida. Porque Deus está agindo antes do Senhor passar. Tá, querido? Em nome de Jesus Cristo, até aqui o Senhor nos ajudou, essa minha oportunidade, eu volto trabalhar nessa noite, ao bispo de Jesus, no nome de Jesus. Entendeu a mensagem? Diga amém? Bem explicado, né, de uma forma que Deus ele colocou nosso ler nessa noite. E eu pude realmente entender que o exército daqui foi destruído pelo nosso Deus. Sabe por quê? Porque com ele estava o braço de carne, mas conosco está o Senhor, para pelejar e nos ajudar nesta guerra em nome de Jesus. Amém, igreja? Apoie ele mais uma vez em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vire para o teu irmão espiritual. Eu só vou embora porque o culto acabou. Né, meu filho? Dá vontade de ficar, mas o culto acabou e a gente vai embora. Mas só temos uma terça-feira tem mais. Só terça-feira tem mais. Tá bom, para quinta-feira também tem mais. Amém? Tá bom, Senhor, eu volto para nossa casa. Quero agradecer a Deus pelo vídeo de vocês. Que vocês possam, nesta noite, levar a vitória de vocês em nome de Jesus. Amém, meus filhos? Vamos colocar de pé.